A opinião da Rede Mundial. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez, programa Na Sua Opinião. Sempre com um tema polêmico e eu já agradecendo você, a sua permissão para podermos entrar na sua casa, participar juntamente com você de todas essas perguntas, esses temas polêmicos, a participação de convidados. Queria muito agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que continua acompanhando a nossa programação, mesmo porque o programa é sempre feito pensando em você. E você pode participar também do programa através das nossas redes sociais, tanto pelo Instagram, como também pelo nosso canal no YouTube. E o canal do YouTube, eu sempre gosto de lembrar você, meu amigo, minha amiga, lá você encontra tanto o programa exibido inédito, quanto também os já veiculados. Basta você se inscrever no nosso canal no YouTube, Programa Na Sua Opinião. É importante você deixar o seu like, sua opinião, a sua participação, para a gente até poder colocar sempre temas que você... que são interesses da sociedade, que você gostaria de ter uma opinião, um esclarecimento sobre esses assuntos. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre os casais que optam por não ter filhos. Parece que é uma coisa um pouco mais comum hoje em dia, né? Antigamente, gerações anteriores, as pessoas tinham mais filhos. 2 gerações atrás, 3 atrás, tinham 3, 4, 5 filhos. Hoje, parece que a coisa vai ficando mais difícil, então a tendência é 2 filhos, tem muitos casais que têm um único filho, e agora tem crescido bastante o número de pessoas, esses casais que optam por não ter filhos. Às vezes já tem essa opção enquanto estão namorando, noivando, ou adotam essa opção depois de casados. E nós queremos saber qual a sua opinião e temos também convidados especialistas no assunto que vão esclarecer muito sobre isso. E já dando o meu boa noite e agradecendo, hoje nós recebemos a doutora Albertina Duarte. Ela é médica, ginecologista e obstetra pela PUC São Paulo, coordenadora do Programa de Saúde do Adolescente na Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e chefe de ambulatório de ginecologia da adolescência na USP. Doutora Albertina, boa noite, é um prazer recebê-la aqui. Boa noite, é um prazer também discutir esse tema tão importante hoje, tão atual. Muito obrigado, doutora. E também, novamente, aqui contamos com o ilustre Dr. Elde Lobo. Ele é médico psiquiatra no Instituto de Pesquisas da Universidade de São Paulo, em atendimento médico no ProMulher, Projeto de Atenção à Saúde. Já é um convidado, um amigo que sempre nos orgulha muito com a sua presença. Boa noite, doutor. Um prazer recebê-lo novamente no nosso programa. Prazer, pastor Dr. Denis. Mais uma vez, muito obrigado por poder aí construir opiniões positivas nessa agenda, nessas pautas tão importantes que o senhor traz. Muito obrigado pela oportunidade, queremos contribuir. Muito obrigado pela lembrança mais uma vez. Muito obrigado, doutor. E então vamos passar agora a nossa matéria-tema, até para elucidar um pouco mais o assunto. E na sequência nós já voltaremos com os nossos convidados. Lembrando, você já pode deixar aí, tem a caixinha de pergunta, você já pode deixar o seu comentário, a sua opinião no Instagram e também no nosso canal no YouTube. Pode rodar, por favor. Nos últimos anos, temos observado um aumento significativo no número de casais que não querem ter filhos. Antigamente, ter filhos era considerado um passo natural após o casamento. No entanto, nos últimos anos, temos visto que a escolha por não ter filhos tem se tornado cada vez mais comum e tem gerado discussões sobre os motivos por trás dessa decisão. Essas escolhas variam de casal para casal. Uma das razões é a busca por uma maior liberdade e autonomia. Muitos casais almejam a liberdade de viajar, de se dedicar às suas carreiras e desfrutar de momentos sem se preocupar com os cuidados que envolvem uma criança.
Alguns casais também tomam essa decisão por estarem preocupados com a estabilidade financeira, já que criar um filho envolve gastos significativos. Cresce também o número de famílias que preferem ter pets ao invés de ter filhos. Com 149,6 milhões de animais de estimação, segundo o censo do Instituto Pet Brasil de 2021, o Brasil é o terceiro país em número de animais domésticos. Considerando 215 milhões de brasileiros, pelo menos 70% da população tem um pet em casa. Ao mesmo tempo em que os animais passam a fazer parte da família em maior número, há uma queda no número de filhos dos casais. Segundo o IBGE, enquanto na década de 70 a taxa de fecundidade era de 6 filhos por mulher, atualmente ela gira em torno de 1 a 2 filhos por mulher. Na sua opinião, por que vem crescendo o número de casais que optam por não ter filhos? E você, qual a sua opinião? Por que cada vez mais casais estão optando por não ter filhos? Não é questão de ter um filho ou 2 filhos, é simplesmente não ter filhos. A que se deve isso, na sua opinião? Por que isso acontece e está cada vez mais frequente aqui no Brasil? Nos Estados Unidos também. Apesar daqui de ter uma cultura de mais filhos, a gente tem notado que de uns anos para cá isso também tem diminuído. Mas vamos voltar agora com a nossa convidada, com a doutora Albertina. Doutora, a senhora como médica profissional, especialista na área, isso vem acontecendo? De que forma vem acontecendo? Problemas mais o quê? Psicológicos, opção, receio, medo? O que a senhora se depara mais com as consultas sobre esse assunto? Bem, o primeiro ponto foi a mulher no mercado de trabalho. Essa mulher independente e que pôde falar dos seus desejos. Antigamente, uma mulher que dizia, eu não quero ter filhos, ela era julgada, discriminada, a família, principalmente do marido, questionava essa decisão. Na medida que a mulher pôde ter vontade e decisão, ela passou também a dizer, eu não quero ter. Então, cada vez mais foi ficando comum. No meu consultório, eu vejo assim, mulheres de todos os tipos, aos 25 anos, já dizendo, não quero ter filhos. Como eu sou de uma geração de médicos com mais de 40 anos, eu peguei todos os casos de mulher que tinha 4, 5 filhos e que agora tem essa fala. Muitas mulheres já na adolescência, porque eu sou responsável pelo programa do adolescente, já dizem, eu não quero ter filhos, eu quero me dedicar, eu quero ser livre, tudo isso que a reportagem disse. E o maior problema também é essa mulher que não quer ter responsabilidade. Às vezes, inclusive, diz, eu não quero mudar meu corpo, eu tenho medo da gravidez. Agora, tem um fenômeno importante. A gravidez com mais de 40 anos cresceu no Brasil 65%. Então, muitas mulheres que diziam, até os 40 anos, eu não quero ter filhos, quando tiveram estabilidade econômica, mudaram de ideia. A ponto de, no Brasil, nós que tínhamos 64 mil mulheres que deram à luz com mais de 40 anos, temos 106. Quer dizer, na verdade, uma mulher com mais de 40 anos, a cada 49 minutos, dá à luz. Então, também tive mulheres que disseram, olha, não quero, até chegar numa idade plena de economia, que depois tem outra atitude. Muitas mulheres congelam óvulos, mas congelar os óvulos não é determinante. Então, elas congelam e dizem, não, eu congelei só por um seguro, porque eu continuo não querendo ter filhos. Então, eu digo, muitas mulheres do meu tempo, de obstetra, de início, de médica, elas engravidavam para fazer a vontade do marido. Muitas vezes faziam tratamentos. E hoje, elas conseguem falar da vontade delas.
Mas, doutora, a senhora não acredita também, nesse dado que a senhora deu, que às vezes optam por, depois dos 35 até 40, isso não está mais ligado hoje em dia a uma estabilidade maior, econômica, profissional, ou um receio, né, da mulher, ou do próprio casal, aí a mulher e o marido fala, poxa, está tão difícil o negócio agora só para nós dois, imagina com filho, será que não é melhor a gente esperar? E esse esperar, depois de um tempo, ela vai falar, mas também já estamos aqui perto dos 40 anos, para que vai ter filho? Isso acontece também? Acontece. Então, muitas pessoas com estabilidade econômica resolvem viajar, resolvem ter um investimento num imóvel, no campo ou na praia. Então, nós estamos muito bem. E a questão da adoção de pets, quer dizer, há uma transferência inacreditável. Por exemplo, eu tenho filho pet, ela diz até isso, né? Já chegou no meu consultório várias mulheres com os cachorros. Imagina que eu tive que falar, olha, então eu venho no final da tarde ou no início das consultas, porque o cachorro vem acompanhando. E é quase uma forma de transferência. Bem, eu acho que ninguém pode ser juiz nem censor. Quando uma mulher diz para mim, eu não quero ter filhos, eu respeito, e a gente trabalha com esse anticoncepcional, até porque mais de 40 anos exige uma outra postura dos anticoncepcionais não hormonais. Então, temos que discutir tudo isso. E as mulheres falam, olha, a minha família estava me cobrando, mas não cobra mais. Quer dizer, é muito firme. Amanhã mesmo, hoje mesmo, todos os dias eu atendo mulheres que dizem, a minha mãe queria um neto, mas eu disse para ela, não vai ter. Cada vez mais as coisas parecem que vão mudando. Doutor Held, eu queria no aspecto aí mais psicológico, isso que a doutora levantou, né? A história do filho pet também, que é uma transferência que ocorre ali do filho por um animal de estimação. Nesse aspecto psicológico, doutor, o que mudou? O que a sociedade tem tentado se adaptar a um novo pensamento? O que vem acontecendo nesse aspecto de ter menos filho, até opção de não ter filhos, doutor? Pastor Denis, com as pessoas tendo acesso a uma informação muito mais democrática, houve uma ampliação nos conceitos, nos entendimentos tradicionais, que passaram a ser mais dinâmicos, mais diversificados. Portanto, o conceito de família tradicional, de ter filhos, ele foi modificado em que uma parcela de pessoas passou a ter menos ou até falta de culpa de assumir que não tem o interesse de ter filhos. Sobre a adoção, a aceitação, a colocação de pets como sendo membros da família, nós já temos, inclusive, esse aceite tão mais amplificado que se tem, inclusive, o conceito de família interespécie, ou seja, que é uma família composta pela espécie humana e pela espécie canina. Então, nesse sentido, o que houve em termos psíquicos é das pessoas não terem mais culpa de assumirem uma opinião que pode muito bem ter uma família que não seja na forma tradicional. Não ser tradicional tanto não tendo filhos humanos, como tendo filhos de outra espécie. Então, o acesso à informação permitiu mais liberdade para que as pessoas vivessem mais a sua identidade. Inclusive a identidade de ter família sem filhos. E doutor, por exemplo, num caso, às vezes o casal acabou de casar e etc, até pensa em ter filhos, mas de repente aí pega um cachorro, um gato, um animal de estimação, aí pega o segundo e etc. Esse, psicologicamente falando, pode ser um fator inibidor da maternidade? Geralmente, embora pareça e tenha esta concepção que as nossas capacidades
que os nossos recursos, que as nossas habilidades são infinitas, de fato não são. Elas são finitas. Anteriormente, eu digo anteriormente, há mais de 20 anos atrás, as opções, as possibilidades de vivências de prazeres, satisfações, elas eram muito mais limitadas do que agora. Portanto, havia um espaço maior para ter os filhos na composição familiar e até na própria existência. Nesse sentido que eu estou entendendo, então, com muita humildade, do ser humano mais limitado, as oportunidades, as possibilidades, as opções de vivenciar, de desfrutar e de satisfazer as suas próprias vontades, elas têm muito mais opções. Logo, aquele espaço que era praticamente exclusivo, inalterado e apenas para ter filhos, ele foi substituído por várias outras formas de vivências, que pode ser a ampliação dos estudos, pode ser a quantidade de países a ser conhecido, pode ser o número de outros relacionamentos que não filhos a fazer parte das amizades, das relações sociais. Então, a concepção é que o filho não necessariamente precisa ocupar um espaço insubstituível. Ou seja, o entendimento sem culpa, com segurança, não susceptível ao convencimento familiar, religioso, social, que é obrigado a ter um espaço na vida com o filho. Pode muito bem viver substituindo esta parte vivencial por vários outros possibilidades de desfrute da vida. A doutora quer acrescentar alguma coisa, doutor? Eu concordo plenamente com o meu colega. A maternagem e a paternagem, ser pai ou ser mãe, já não faz parte dessa família tradicional. E eu entendo que as mulheres que muitas vezes, já tive paciente minha que fez tratamento para engravidar e depois, no caminho, se arrependeu tanto e disse: eu não estou preparada para dar luz, mas a força da minha família fez com que eu tivesse todos esses tratamentos para engravidar. Eu acho que a voz, o lugar de fala hoje dessa mulher sem culpa ou desse casal sem culpa, que pode dizer: não queremos filhos, nós queremos outra forma de viver, outra família, como meu colega disse. Eu acho que os países desenvolvidos já mostraram, né, essa tendência. E o Brasil está ocupando agora, nessa queda de número de filhos, de 6 nos anos 70 para 1 filho agora, mostra toda uma autonomia da mulher, diferente da gravidez da adolescência, que não é uma decisão, é muitas vezes falta de decisão. Então, essa adolescente engravida sem querer, aos 15, 16 anos, mas que depois até se arrepende desse fato, embora não confesse. Agora, o que eu tenho visto muito é essa mulher executiva, essa mulher que trabalha, essa mulher que tem realmente uma expectativa de carreira, que casa com um homem também que quer fazer um ano sabático fora, quer estudar fora, quer várias situações, quer dar a volta ao mundo, né? Assim, mas eu ainda digo que essa situação tem muito o empoderamento da liberdade financeira e principalmente do nível social e cultural melhor. As mulheres que estão de nível social mais carente, mais vulnerável, ainda não têm essa postura tão forte. Elas, às vezes, são submetidas à vontade da família e principalmente do parceiro. Eu queria pedir agora para a produção rodar. Nós fizemos aqui uma nota coberta sobre casos de famosos que optaram por não ter filho. Então, na sequência, a gente volta com os convidados, mas você já pode deixando sua opinião,
tanto no Instagram, programa Na Sua Opinião, como também no nosso canal no YouTube. Pode rodar, por favor. Diferentes são os motivos pelos quais uma mulher não tem filhos. Algumas mulheres não podem ter, outras apenas preferem ter mais liberdade. Exemplo disso são Maju Coutinho. A apresentadora do Fantástico contou que sofre com a pressão social e que, embora ame crianças, ela não tem vontade de ser mãe. Ana Paula Padrão. A apresentadora do MasterChef Brasil revelou que já pensou em engravidar e algumas tentativas foram feitas, segundo ela, fracassadas. Jennifer Aniston. A atriz não se assusta com o fato de seguir só. Segundo ela, algumas pessoas não são feitas para ser mãe. Nós somos completas com ou sem um companheiro, com ou sem uma criança. Nós não precisamos ser casadas ou mães para sermos completas. Nós conseguimos determinar o nosso próprio felizes para sempre, comentou. Leona Cavalli. A artista optou por não experimentar a maternidade e sempre manteve a profissão como prioridade. Ela destacou que teve que driblar muita coisa e deixou para trás até o casamento. A artista já quis ser mãe. Contudo, Patrícia mudou de ideia. Quis ter meus amigos, meu trabalho, fazer minhas viagens. Fui protelando e acabou que não rolou. Depois que escolho, não fico remoendo nem olhando para os outros, afirmou. E você, qual a sua opinião? Por que os casais têm cada vez mais optado por não ter filhos? Deixe a sua opinião, seu comentário nas nossas redes sociais. E agora nós vamos conversar com Adriana Toledo. Ela é uma das mulheres que optaram por não ter filhos. A Adriana é casada há 28 anos com Altamiro e os dois decidiram em comum não ter filhos. É isso mesmo, Adriana. Boa noite, é um prazer enorme recebê-la aqui. Boa noite, eu que agradeço estar participando desse programa e é um prazer para mim também poder falar da minha história. Então, Adriana, eu queria um briefing rápido sobre essa decisão, como nasceu a ideia, como você conversou com seu marido, como vocês organizaram tudo isso. Depois eu tenho algumas perguntas também que os nossos internautas mandaram para você. Mas, por favor, dá uma ideia geral de como foi, como cresceu, como desenvolveu essa ideia. Ok. Eu casei com 19 anos, né? Há 28 anos atrás, vou fazer esse ano agora. E, a princípio, nós casamos com os ideais comuns de um casal, de formar uma família. Nós casamos, decidimos, então, não ter filhos durante o primeiro ano, aí passou o segundo, o terceiro. A vida em comum era muito boa, graças a Deus. E, quando fizemos 5 anos de casados, nós sentamos para conversar. Bom, queremos ter filhos ou não queremos ter filhos? Eu tinha uma ideia meio fixa desde criança que eu não queria ser mãe. Eu não geraria. Nas minhas brincadeiras de boneca, né, que é comum de menina, essas coisas, eu sempre, na minha brincadeira de boneca, eu fazia parte de uma igreja, era casada, não tinha filhos e adotava crianças. E não seria mãe gerando. E aí nós sentamos para conversar com 5 anos de casados e ele falou, olha, eu não tenho planos de ter filhos, eu não sonho em ter filhos. Falei, eu também não. E aí eu sempre fiz métodos contraceptivos, né? E quando nós casamos, eu tinha 2 sobrinhos pequenininhos. Uma menina de 2 anos e um bebê de 15 dias, que eram os meus sobrinhos. E nós nos apegamos muito a eles. Então a gente cuidava muito deles, tratava como filhos. Certo. E aí com essa perspectiva de não formar uma família, esses 2 sobrinhos nos supriram como filhos. Então nós cuidamos, zelamos e amamos eles para seguir a trajetória. Com 7 anos de casados, nós batemos o martelo que realmente nós não queríamos ter filhos. E aí a partir daí nós fomos investindo nos métodos contraceptivos, até que acho que há 2 anos atrás, meu esposo fez até a vasectomia. Então, é uma ideia muito fixa de que nós somos uma família e decidimos não gerar. Então, tem algumas perguntas aqui, até nessa tua
explanação inicial. Uma já se respondeu aqui, mas eu vou com as outras. A pergunta é, enquanto você via suas amigas e outros casais engravidando, você chegou a repensar essa decisão alguma vez ou não? Ok. Eu repensando mesmo, não, porque eu nunca sentia vontade de gerar, tinha muito medo de engravidar, muito medo, e até da hora do parto era uma coisa que eu pensava como pânico. E algumas situações familiares e de amigos, quando, né, eles geravam, eu perguntava para o meu esposo: você realmente não sente necessidade? Eu ainda tenho condições ou idade, eu me sacrificaria por você, se você tem esse desejo. Ele falava: não, eu não quero, realmente eu não quero. Então sempre foi em comum acordo. Até que desses dois sobrinhos que nós criamos, eles moraram com a gente cerca de 5, 7 anos, agora já são adultos, têm filhos, né? Então nós já temos netos do coração. E meu esposo se tornou um avô maravilhoso. Ele mereceria um troféu como avô. Ele se tornou um avô do coração excepcional. E aí eu pergunto para ele: você é tão apegado aos netos porque você não teve filhos? É isso? Você teve essa necessidade, ficou incubada aí? E ele fala: não, é porque eu tomei uma decisão muito consciente. Então os netos do coração é o presente que Deus me deu para ser realizado como avô. Então, graças a Deus, nesses 28 anos, nunca houve crise, arrependimento, nem brigas, foi consciente e acreditamos que com a bênção de Deus também nessa nossa decisão. Uma outra pergunta aqui. Você acha que uma mulher que escolhe não ter filhos está negando um dom dado por Deus? Pela tua explicação, lógico, a resposta é não, né? Ou seja, ela queria que você esclarecesse se esse dom de Deus você está negando, o dom da maternidade, se você encara desse jeito ou não. Ok. Eu amei a sua pergunta porque eu acredito que ser mãe também é um dom. Nós, como cristãos, nós acreditamos em alguns dons, né? O dom de amar, de socorrer, o dom da palavra, o dom do louvor, são infinitos dons que a Bíblia vai relatando. E eu acredito que ser mãe é um dom. Eu tenho amigas que eu não me tornei mãe, não gerei, mas eu chorei, eu orei, eu incentivei amigas minhas a terem filhos. Eu não faço apologia a não ter filhos. Eu só torno consciente a decisão da pessoa. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela sofreu 9 abortos espontâneos, mas o sonho dela era gerar, e hoje ela tem 2 filhos. E nós choramos juntas, oramos juntas. Eu tenho amigas que não geraram, mas queriam muito ser mães e adotaram. Então eu parto do princípio de que a pessoa tem que ter consciência. Sim, a Bíblia ordena e incentiva que o casal gere, né? Está em Gênesis, está em Salmos, está em tantos livros da Bíblia dizendo que sim, se deve gerar, frutificar, multiplicar. Os filhos são uma bênção, são heranças do Senhor. Bem-aventurado é o homem que enche a sua aljava, que tem os seus filhos à roda da mesa. Mas quantas famílias eu já conversei de casais que são extremamente arrependidos porque tiveram filhos. E aí eu penso, não se programaram, não conversaram, não viram um histórico familiar, passaram por algum trauma, apenas geraram para cumprir de tabela, sabe? Aquela coisa, casou tem que ter filho. Teve um filho, tem que ter mais filho. É lógico, tem que ser uma coisa muito bem pensada, estudada em todas as áreas. Adriana, infelizmente, nosso tempo aqui está acabando. Eu queria agradecer muito a sua participação. Foi um prazer te conhecer, você participar aqui do nosso programa. Um forte abraço a você, a seu marido. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado. Fique com Deus. Obrigada. Deus abençoe. Obrigada. E agora, voltando aqui aos nossos estúdios, eu queria saber a opinião, começando pela doutora, sobre esse depoimento, depois o doutor também. O que a senhora sentiu nisso? O que isso se traduz na realidade?
Primeiro, uma grande sinceridade da Adriana. E eu considero hoje, como ginecologista, eu já fiz mais de 20 mil partos. Mas quantas mulheres eu já fiz que não quiseram ter filhos que tiveram? Então é mais difícil ser verdadeiro dizendo eu não quero, eu quero outra forma de adotar ou não, eu quero criar os meus sobrinhos, eu quero subir, ou não quero criar ninguém, quero ficar sozinha. Então, a decisão de não querer, ela é mais difícil do que aquela querendo. Quer dizer, quantas mulheres disseram, engravidaram sem querer, outras vezes porque elas precisavam agradar o companheiro, ou até medo de que o companheiro fosse embora se elas não tivessem filhos. Então, isso foi uma escravidão. Quando eu vejo uma mulher como essa, e essa família decidir até fazer a vasectomia, quer dizer, interromper a decisão, e, como ela disse, isso não impediu que ela pudesse dar o seu amor àquelas que queriam ser mães. Isso é uma grande generosidade. Parabéns, Adriana, pela força e pelo exemplo. Não são só as influencers, as artistas, as famosas que escolhem. Esse depoimento me emociona porque é muito verdadeiro, é muito inteiro. E ela disse, eu orei, estive ao lado, abracei, escutei aquelas que queriam e me reservei ao direito de não querer. Como mulher, eu acho que, e sou mãe, mas eu acho, e sou avó, mas eu defendo o direito das mulheres quererem ter ou não quererem ter filhos. E aí, doutor? A Adriana está de parabéns e ela e o esposo, né? Ou seja, eles são exemplarmente uma família, especialmente uma família de respeito e harmonia, no sentido de que até nisso tiveram vantagem, né? Ambos, harmonicamente, não queriam ter filhos. E a Adriana representa, inclusive, essa mulher em transição de geração, né? Porque de anteriormente tinha aquela obrigação de ser mãe, de ter filhos, e que não tendo, aquilo gerava um sentimento de culpa, de dar satisfação aos outros. Então, e o esposo já evoluíram bastante no sentido de assumirem, manterem, não terem sentimento de culpa, mas ainda assim terem uma doação maternal e paternal por parte deles em relação aos sobrinhos. Então está vindo já uma geração de mulheres, de casais mais novos que Adriano e o marido, que de fato não interessam pela maternagem, pela paternagem, nem de maneira direta, tendo filhos biológicos adotados, e nem indireta, a ponto de assumir parcialmente a paternalidade, por exemplo, de sobrinhos, afilhados, vizinhos ou de instituições de caridade. Eu queria agora, nós temos a participação por VT aqui de dois convidados também, é o doutor Daniel Zilberstein, ele é urologista especialista em reprodução humana, coordenador médico do Fleury Fertilidade, Centro de Reprodução Humana do Grupo Fleury. Pode rodar, por favor. Nos dias de hoje, existe uma série de métodos contraceptivos que o casal pode procurar quando já existe a prole constituída e o casal não deseja mais ter filhos. Então, do lado da mulher, nós temos as famosas pílulas anticoncepcionais, os contraceptivos via oral. Nós temos também, e cada vez mais sendo procurados, o que nós chamamos de dispositivos intrauterinos, os famosos DIUs, que podem ser à base de hormônio ou à base de metais, como cobre, como prata. Nós temos também os implantes subcutâneos hormonais, que também evitam com que a mulher ovule e é um excelente método contraceptivo. E nós também temos a cirurgia chamada de laqueadura ou a ligadura das tubas, das trompas uterinas, que é considerada como uma técnica irreversível, embora em alguns casos
de acordo com a técnica utilizada para realizar a laqueadura, ela possa também sim ser reversível. Já os homens, nós temos então, nós não temos esse menu completo de escolhas que a mulher tem à sua disposição. Os homens não têm um anticoncepcional via oral ou um hormônios injetáveis, onde ele possa fazer uso de uma maneira segura para evitar a sua fertilidade, porque nós não sabemos quando esse homem, utilizando esses hormônios, se esse homem quiser novamente engravidar, se ele vai conseguir por conta desses hormônios basicamente interferirem na produção dos espermatozoides e na função testicular de uma forma permanente. Então os homens hoje, eles precisam utilizar uma cirurgia chamada a cirurgia de vasectomia, também considerado um método contraceptivo irreversível, porém, embora quando os homens até cerca de 8, 10, 12 anos de vasectomia, caso se arrependam, eles podem sim também fazer a reversão desse método contraceptivo, que é a cirurgia de reversão de vasectomia com microscópio, que em mãos habilidosas, de cirurgiões habilidosos, pode devolver ao homem o seu potencial de fertilidade. Então, do ponto de vista cirúrgico, nós temos do lado da mulher a laqueadura e do lado do homem a vasectomia. E agora também nós temos mais um vídeo da Débora Taxton. Ela é residente aqui nos Estados Unidos e atua na área de segurança do trabalho em Kentucky. E depois nós temos também, fique aí, a nossa caixinha de perguntas e eu vou passar para os convidados para analisarem aí as considerações finais também dos dois vídeos e da caixinha de perguntas. Pode rodar outro VT, por favor. Olá, Denise, boa noite. Eu sou a Débora, eu moro fora do Brasil faz 20 anos. Eu escolhi não ter filhos para ser a melhor madrasta para os meus 3 enteados. Alguns dos fatores que determinaram a minha escolha foram cultura, falta de rede de apoio, rivalidade entre irmãos e o nosso trabalho. Hoje, depois de 20 anos, eu percebo o quanto a minha escolha foi fundamental para a saúde mental dos meus enteados e para a minha própria vida e do meu esposo. Eu decidi ser a melhor madrasta, sendo amiga, sendo acolhedora, sendo honesta, carinhosa, sem sufocar, sem pretender ser mãe. Eu decidi e decido todos os dias participar da vida deles integralmente, dando o meu melhor, dando o meu total apoio, o meu total respeito. À medida que os anos vão passando, a gente vai percebendo que a escolha foi feita de uma forma tão acertada. E eu falo a você, telespectadora, a escolha é sua. Não deixe que ninguém determine aquilo que você quer. É você que decide ser mãe ou não. Muito obrigada pela oportunidade, sucesso para cada um de vocês. Eu amei o tema de hoje e acredito que cada dia mais a mulher tem a decisão nas suas mãos. Fica ao seu critério, escolha o que é melhor para você. Boa noite a todos. Agora voltando àqueles internautas que deixaram aqui, né, na caixinha de perguntas, as suas opiniões, ponderações. Depois eu vou passar para os convidados para análise aí final sobre o assunto. Mas a Overcomer, ela falou: eu acho que os casais de hoje em dia estão com medo de responsabilidades. A Poliana Poli Pinheiro: medo que a criança nasça com alguma deficiência, transtorno ou limitação. As responsabilidades, gastos, tempos e demandas que implicam na criação de filhos e o cenário caótico do mundo atual. Também ela fala aqui sobre infertilidade, sobre busca demasiada pelo sucesso profissional. A Darcy e Barbosa: infertilidade de um dos cônjuges. Temos também o Ademar Campos: não ter um projeto claro e específico baseado no amor quanto a gerar e preparar filhos. O Michel Silva, 99:
A individualidade e o egoísmo estão vencendo as pessoas. Vulgo Biá, eu não queria ter, mas foi o melhor presente que não pedi para Deus, por conta do mundo que hoje estamos em dia, mas ter filhos é uma bênção. E ele continua também ponderando sobre isso daí. O Fábio, falta maturidade ao casal e tem egoísmos também e custos de investimento para se ter o filho. O Fábio, a falta de um homem na relação. Muito obrigado a vocês que participaram, que enviaram aqui as suas mensagens. E você também pode deixar tanto no Instagram como também no nosso canal no YouTube, Programa Na Sua Opinião. Nós estamos caminhando agora já para o final. Eu queria abrir a doutora e ao doutor para as considerações finais e alguns comentários sobre os VTs e essas opiniões. Por favor, começando pela doutora. Eu acho que todas essas reflexões da caixinha de perguntas vêm de opiniões. Quem tem insegurança, eu sempre digo, você não tem ainda ideia se quer ou não quer. Está com 35 anos, vamos congelar os ovos para ver quando essa decisão vai amadurecer. Então, veja, cada um tem o seu direito. Agora, o que eu acho ruim é você ser juiz e censor. Cada qual tem o seu direito. Da mesma forma que a Adriana, que a Débora, tem uma postura muito firme. Não quero ter filhos. Não quer dizer que não ame crianças, que não queira se dedicar no caso da Débora, que foi a melhor madrasta. Então, eu conheço muitas mulheres que resolveram criar os filhos do marido e não os seus próprios. Então, eu acho que quando você tem uma única opinião, você restringe os outros. Veja, eu sou uma médica ginecologista. Eu aqui no meu consultório ouço quem faz tratamentos inacreditáveis para ser mãe, quem já abortou, às vezes 6 vezes, 5 vezes, e na 7ª foi mãe aos 44 anos. Medo de ter filhos com problemas, isso é um medo de todas as mulheres. Só que hoje a ciência já determina, existem exames não invasivos pelo sangue que podem mostrar que você pode ter doenças como a síndrome de Down ou não, risco. Então, veja, não considero que essas pessoas são egoístas, não considero que elas são culpadas ou que tem alguma síndrome pós-trauma. O que eu acredito é que cada um, e eu sou ginecologista, imagina se eu chego com uma mulher e digo, você está errada, engravide. Jamais. Eu digo, essa é a sua decisão. Vamos discutir dentro de mais tempo se você quer mesmo ter essa decisão. Então, meu papel é de escuta. E toda vez que você bipolariza ou para cá ou para lá, você critica. E essa crítica, ela é muito ruim, porque as famílias já fazem essa crítica. Então, como disse a Major e Coutinho, como diz vários artistas, ela sofre pressões, sim. Então, eu quero que nenhuma mulher que eu atenda tenha pressão. Eu quero que ela seja livre para escolher. Ser mãe não é gerar. Muitas mulheres que eu atendi geraram, tiveram 4, 5 filhos e não foram mães de verdade. E muitas mulheres que não tiveram filhos foram mães. Então, a minha crítica jamais será aos casais que não querem ter filhos. Eu respeito e ouço essa decisão. Muito obrigado, doutora. Doutor, suas considerações finais, por favor. Doutor Denis, acho que a Adriana e a Débora, elas trazem uma lição indireta muito bonita, porque há um certo preconceito ainda, uma ideia muito errônea de que as pessoas que não querem ter filhos, que são brutas, indiferentes, sem sentimentos, e tanto uma como a outra se demonstraram pessoas muito afetivas, carinhosas,
humanizadas, com amor ao próximo, extremo e exemplar. Então, acho que a grande lição delas é isto: o fato de não querer exercer a maternidade, no caso dos maridos a paternidade, especialmente a Adriana, não está relacionado à frieza, mas apenas um modo seguro de enxergar a vida. Em relação a um apanhado das mensagens, das reflexões, das pontuações, das caixinhas, a minha observação geral é: agora com 47 anos de vida, com 22 anos dedicado, né, à saúde mental, e aqui lembrando das decisões que foram muito focadas na mulher, mas também tem aquela decisão, aquela segurança dos homens também, que não querem ter filhos. Então, nesse sentido, o que eu posso ter como uma avaliação pessoal nesses 22 anos de prática médica, psiquiátrica e psicoterapêutica é que mais pessoas, ao final da vida, pendem por não ter filhos do que por terem tido filhos. Ou seja, se nós pegarmos, pelo menos na minha amostra pessoal, na minha casuística, no meu banco de dados, ainda não chegou em 20 mil, doutora. Então, está aproximadamente em 10 mil. Então, aquelas pessoas que estavam em dúvida entre ter e não ter filhos, quando se vê ao longo de muitos anos, as que tiveram estão mais satisfeitas do que as que não tiveram. Obviamente que essa é uma observação do meu público e não reflete um dado científico seguro. Eu queria muito agradecer aos nossos convidados, foi um prazer recebê-los aqui. Eu acho que o nosso telespectador internauta saiu bem esclarecido sobre a situação, principalmente com o parecer dos nossos convidados, de vocês, os que participaram por VT. Foi um prazer recebê-los. Doutor, uma boa noite, muito obrigado. Doutor, mais uma vez foi um prazer recebê-lo aqui. Espero poder contar com vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Conte conosco sempre, doutor. Muito obrigado. Conte conosco. Foi muito bom esse programa. Muito obrigado, bem doutor. fundamentado. Muito obrigada. Obrigado, uma boa noite. Gratidão. E lembrando a você, meu amigo, minha amiga, se você quer assistir novamente a esse programa ou qualquer outro programa já veiculado, basta acessar o nosso canal no YouTube, Programa Na Sua Opinião. Faça a sua inscrição para você receber as novidades, deixe lá o seu comentário. E sempre que você quiser, você pode assistir qualquer programa já veiculado nesse canal no YouTube, na hora e na situação que você preferir. E querendo Deus, na próxima quarta-feira estaremos com mais um tema polêmico. Programa Na Sua Opinião. Uma boa noite.